Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora em que eu vou estar a ver este vídeo. Desta vez, assim, neste canal é sobre informação sobre independência financeira. Mas, mais do que isso, antes de eu entrar naqueles pormenores mais detalhados sobre a parte do dinheiro, um dos aspectos que, fundamentais é o processo do entender a mentalidade que está por trás desse fator ou dessa forma de pensar que é a aquisição de riqueza. Tá? Falando assim nos termos de aquisição do fluxo do dinheiro. Agora vamos aqui, eu vou tentar aqui transmitir, não é o meu ponto de vista, aliás, é o ponto de vista traduzido, espremido, entendido, explicado após leituras de vários livros, ver e ouvir vários podcasts e após várias formações com vários líderes a nível mundial sobre esta temática do fator de fazer dinheiro. Sim, eu disse bem, fazer dinheiro, eu não disse ganhar dinheiro. Porque são dois aspectos e dois conceitos muito diferentes em que as pessoas muitas vezes confundem e não sabem bem o que é um e o que é o outro. Mas eu vou aqui tentar, vamos dizer, desmistificar ou tentar elucidar um pouco essa transição de uma fase para outra. Então vejamos. O, o ganhar dinheiro quer dizer que é como se nós estivéssemos a fazer um jogo e ganhássemos, não é? Certo? E então isso seria se calhar no passar pela fase de pegar naqueles papeizitos, raspamos e aí ganhamos dinheiro. Ou então pelaquela fase de preenchemos uns números, esperamos por aquele dia e naquele dia aparece e nós dizemos, afinal se foram os meus números, foram os números que eu escolhi e calhou. Se calhar aí essa parte é ganhar dinheiro. Ou então compramos um bilhete com um número e esse número é sorteado e então aí ganhamos dinheiro. Ou então, talvez nós fazemos anos, é o nosso aniversário e então familiares e amigos chegam ao pé de nós dentro de um envelope e então aí se calhar ganhamos dinheiro. Talvez. Ou então entramos num processo, vamos dizer, de decadência, estendemos a mão e então é-nos dado o dinheiro. Ou ganhamos dinheiro. Será que é nesse processo que nós queremos? Porque muitas vezes, quando nós estamos vamos dizer, agora entramos num processo de. Eu acabei de dar o meu ponto de vista sobre a parte de ganhar dinheiro. Eu diria mais que é sobre, vamos dizer, partes da sorte. Vamos dizer, partes da sorte de lotarias, etc. Tá? E, mas muitas vezes, quando nós estamos a trabalhar por conta de uma outra pessoa e nós trocamos 8 horas, 10 horas, seja aquilo que for, e eu ganhei X. No final do mês eu ganhei. Não, eu troquei. Muitas vezes nós temos que tem que haver uma correção da linguagem para entrar num processo mais adequado. Quando nós agora estou a entender, uma coisa é ganhar dinheiro, outra coisa entramos no processo de troquei horas por dinheiro. Tá? Ou então também há o aspecto de fazer dinheiro. Aí entramos no processo, vamos dizer, mais delicado e mais controverso de toda esta dinâmica que é a parte do dinheiro, o fazer dinheiro. Então entramos aqui num dos livros que eu li já há alguns anos e que eu, só por causa de estar a fazer este vídeo, eu fui buscar uns pormenores que eu sabia que estava neste livro, que é este, que já não se encontra nas papelarias. Deixa aqui um bocadinho. Deixa eu ver se eu pus a data em que foi adquirido. 28/7/2005. Como podem ver, eu vou aqui mostrar.
aqui, 28/7/2005. Né? Foi mais ou menos nessa altura que eu comecei a ler este tipo de livros que abriram a minha mente sobre diversos aspectos. Então, agora, vamos aqui um bocado. Este foi um livro criado pelo Robert Kiyosaki e a sua equipa, e mais umas outras pessoas que estavam junto dele. Então, vamos aqui. O trabalhador, pessoa empregado o trabalhador por conta do trem, como se refere em Portugal, é esse termo usado, trabalhador por conta do trem ou empregado, vamos dizer assim. Vai trocar horas do seu dia por um valor que foi acordado quando assinou o contrato, por um, por um vencimento, por um valor em termos de dinheiro daquilo que foi contratado. Assinou, foi aquilo que foi contratado. Embora muitas vezes quando nós fazemos isso, quando nós assinamos o contrato, nós achamos que está bom, está adequado. E ao longo dos dias, dos meses e dos anos, se nós continuarmos a trabalhar no mesmo sítio, vamos percebendo que eventualmente não está adequado, é desajustado ou está correto. Para algumas pessoas, vamos dizer assim, para algumas pessoas está correto, para algumas é de mais ou é de menos. Mas isso entra em critérios de cada um e isso não me cabe a mim estar aqui a especular ou a julgar, ou é a minha opinião. Ponto final. Isso é uma das formas que nós temos para fazer dinheiro. Ser empregado é uma das formas. E isso não há mal nenhum e, ao contrário, toda a gente devia ter. Ao menos passar por essa fase, por essa experiência de ser empregado ou trabalhar por conta de outra pessoa. Bom, agora temos um outro pormenor que aqui nestes livros falam de autónomos, que são aquelas pessoas que querem mais e que são trabalhadores por conta própria, vamos dizer assim, por conta própria, ou prestador de serviços, ou muitas vezes aqui em Portugal são apelidados, consideram-se, eu estou a recibos verdes. Recibos verdes foi um conceito que foi usado numa certa altura, que é os recibos que eram passados eram verdes. Mas agora a ideia e o conceito é outro. Agora vamos aqui explicar um pouco mais. O trabalho por conta própria. Eu meto o meu serviço, a minha habilidade para prestar ou divulgar, ou vamos dizer assim, é a minha habilidade em termos de trabalho que vai contar. Pode ser pessoas que são capazes de ler bem a lei, advogados, juristas, etc., médicos, cabeleireiros, todo esse tipo de trabalhos são por conta própria, são autónomos. Logo, se tiverem muitas horas de trabalho, vão ganhar mais dinheiro. Ou vão ganhar. Estão a ver o conceito? É muito fácil nós partirmos para assim. Vão fazer mais dinheiro. Porque têm um serviço ou não. Têm um serviço. Da mesma forma, vamos dizer, músicos são pagos, vamos dizer. Há pessoas que pagam para os ouvir, como atletas. Se tu fores bom, há pessoas que vão pagar para ver as tuas habilidades. Ver aquilo que tu és capaz. Um mágico cria um espetáculo, as pessoas pagam para ir ver o seu espetáculo. As capacidades, aquilo que ele é capaz de fazer. Está bem? Isso é uma forma de fazer dinheiro. O conceito de fazer dinheiro. A pessoa que trabalha por conta própria tem uma habilidade, criou uma habilidade, desenvolveu uma habilidade e a partir daí faz dinheiro. Tá? Depois temos os donos. Os donos, pode ser donos de uma empresa, no geral, sim, no geral é dono de uma empresa. E aí, o que acontece? O que é o dono de uma empresa? Encontrou uma necessidade, criou um produto, comercializam. Mas também, a pessoa que trabalha por conta própria também é capaz de fazer isso. Entre o trabalhador por conta própria e o dono, a diferença aqui, se calhar, será
nas pessoas que ele consegue ter a trabalhar por conta com ele. Porque uma pessoa que trabalha por conta própria também cria um produto, ou não? Aquela pessoa que vamos dizer que faz rissóis, não é? Confecciona rissóis, compra a matéria-prima, confecciona, tem o trabalho dela, que é a habilidade, a experiência, o jeito de fazer, faz e comercializa. Agora, a partir do momento em que é só a própria pessoa a fazer, é por conta própria. A partir do momento em que já mete uma outra pessoa, já pode ser dono do negócio. Estão a entender? A partir do momento em que já tem uma outra pessoa que também está a fazer, ensinou, viu que tinha muitos. Falando, continuando a falar naquela pessoa que faz rissóis em casa. Quem diz rissóis, diz trabalhos de costura, diz sei lá, mas estou a ficar aqui, com a boca seca. E começa a ter muita procura, tem que ter uma outra pessoa a ajudar, logo, tem que ter uma outra pessoa a fazer a mesma habilidade do que ela, em que ela ensinou ou não, logo aí já começa a ser dona de um pequeno negócio. Tá? Dona de uma empresa. E depois temos aquela parte que é aquelas pessoas que são investidores, que pegam no dinheiro delas, que tenha sido adquirido, esperamos, de uma forma correta e legal, está bem? Estamos aqui a falar que seja adquirido de uma forma correta e legal e investe, quer dizer, que mete ali o dinheiro à espera não, fazendo conta não, isto estão a ver, é muito fácil nós, ao longo do nosso dia a dia, termos um vocabulário que nos influencia para as coisas menores. O investidor tem o seu dinheiro, que adquiriu, que tenha sido de uma forma, tenha sido trabalhador por conta de outra, que tenha sido por trabalho por conta própria, ou que tenha sido dono de uma empresa. O investidor pega no dinheiro dele, com as suas habilidades com o seu conhecimento, vai investi-lo para recuperar o mesmo ou ganhos no sentido de valorização do produto ou daquilo que ele fez. Agora, tendo em conta que o fluxo do dinheiro é sempre o mesmo, que é eu adquiro uma matéria, meto-lhe a minha habilidade e vou vender por mais. Tá bem? Praticamente tudo funciona da mesma forma. Eu vou adquirir alguma coisa, que seja por zero, que sou eu que faço, sou eu que crio. Se eu for os pintores, pegam numa tela, desenham e vendem. Tiveram o custo de comprar a tela, as tintas, os pincéis, e o que está ali é a criatividade delas, que é depois alguém dá valor ou não e é vendida ou comprada conforme. Estão a entender? Há sempre, pode ser comprada matéria-prima, é transformada e é vendida por um valor superior. O fluxo do dinheiro é sempre esse. Se é um serviço, é porque eu considero que aquilo que eu faço tem um valor e então eu exijo que seja paga daquela forma. A minha atividade, eu exijo que, eu considero que eu valo 10 euros por hora para fazer este tipo de serviço. Não? Porque eu adquiri conhecimento, eu tenho experiência e então vale tanto. E é sempre esse aspecto. Também há aquela parte de comissões que muitas vezes também funcionam, que é muitas vezes donos da empresa trabalham por comissões, que é compram num lado e o facto de ser a transição entre quem vende e quem compra, e aí eles recebem uma comissão por fazer o conhecimento. Eu conheço aquela pessoa, tu queres este produto, vamos dizer, tu queres este livro. Eu conheço a pessoa que o faz. Eu indico-te qual é a pessoa, tu vais lá comprar. E a pessoa que o faz vai-me dar uma comissão. 5%, 10%, seja o que for.
E tudo isso é exatamente o fluxo do dinheiro, é a forma de fazer dinheiro. E cada vez mais, quando existe, há sempre, vamos dizer, os investidores andam sempre à procura de uma nova forma de fazer dinheiro, uma nova estratégia, criar novos produtos. Isso é o aspecto fundamental a todo investidor e mesmo do dono da empresa, ou até mesmo do trabalhador por conta própria. Está sempre à procura de uma forma de fazer mais, porque existe uma lacuna, vamos dizer, existe uma necessidade qualquer, e então, olha, seria bom fazer isto. Porquê é que eu não vou começar? Por isso, o fluxo do dinheiro é sempre e será sempre o mesmo. Comprar a um valor, revender a outro. Por isso, há sempre, quando nós temos numa fase, é sempre procurar como é que é o fluxo deste dinheiro. Nesta empresa, qual é o fluxo, como é que o dinheiro se movimenta? É através do empregado, o empregado está ali, sim senhor, está. É o trabalhador por conta própria, é o dono, é o investidor. E ao longo da nossa vida nós podemos ser os quatro. Podemos ser empregado, ao mesmo tempo podemos ser investidor, ou podemos ser dono de alguma coisa e ao mesmo tempo ser investidor, ou trabalhar por conta própria. Também é muito fácil, é muito fácil. Desde que a gente entenda que existe um fluxo do dinheiro. O dinheiro movimenta sempre da mesma forma. E muitas vezes é essa mentalidade que é preciso entender para nós conseguirmos fazer um pouco mais. Lembre-se, são quatro, quatro quadrantes ou quatro formas de empregado, autónomo ou trabalhador por conta própria, dono e investidor. São estes quatro. São estes quatro que vão estar a fazer e cabe-nos a nós poder nos movimentar de um para o outro e ao longo da nossa vida, ao longo do nosso percurso, nós vamos ter capacidade para mexermos de um para o outro. Não há mal nenhum. Aliás, ao contrário, é ótimo. Uma pessoa, se for empregado, consegue ter aquele fluxo de dinheiro constante, todos os meses, e aí podemos criar outras coisas. Se nós estivermos orientados para esse fim. Podemos não estar orientados, podemos não querer. Um trabalhador por conta própria pode, está bom, estou satisfeito ao fazer aquilo que eu estou a fazer, está ótimo. E um dono de uma empresa exatamente da mesma forma. E um investidor também pode. Eu limito-me a investir ali, está bom, para mim está satisfeito. Por isso, aguardem os próximos episódios. Esqueci-me, e eu devia ter dito isto no início. Subscrevam o canal, metam um gosto, partilhem, no caso de tenham gostado desta informação toda. Aguardem pelas próximas notícias que eu irei, com certeza, dar mais informações sobre este aspecto que mais do que tudo é um processo mental para nós conseguirmos modificar um bocado a nossa forma de ver para nós conseguirmos fazer mais dinheiro. Está bem? Lembre-se, fazer mais dinheiro. Não é ganhar mais dinheiro, fazer mais dinheiro. O que é que eu posso fazer para fazer mais dinheiro? Tudo de uma forma legal. Está bem? Vamos estar aqui. Eu irei, ao longo das próximas semanas, meses, tentar dar mais informação sobre esta parte, esta dinâmica do fazer mais dinheiro e isso de uma forma legal. Está bem? Tá? Então, até à próxima e partilhem, subscrevam, metam um gosto, que eu fico à vossa espera. Tá? Até à próxima.